Olha só que interessante. Quando eu faço pesquisas, né, eu falo qual é o seu maior obstáculo, qual é o seu desafio, eu faço pesquisas com muita frequência, já li milhares de respostas em diversos segmentos dentro da odontologia. E olha só, uma das coisas que as pessoas respondem, que os colegas respondem é: eu tenho medo de cobrar, tenho medo de vender. Eu quero trazer aqui para você uma visão diferente, que para mim fez muito sentido, para os meus alunos tem feito muito sentido e a gente tem superado esse obstáculo de uma forma muito legal que eu quero trazer aqui para você. Então hoje eu acredito que você não tem medo de cobrar. Você tem medo do não. Você tem medo da rejeição. Como ser humano, como regra, nós temos medo da rejeição. A gente não quer a rejeição. É muito comum esse sentimento na maioria das pessoas. E não é nem um pouco diferente dentro da sua realidade odontológica. Então, de uma forma geral, ninguém gosta da rejeição. E além disso, praticamente todos os dentistas que eu já conheci na minha vida, que eu tive a oportunidade de conversar, eles tinham seus resultados comprometidos por uma expressão chamada crença de merecimento. Olha só que interessante. Eu acredito que você que está aqui hoje conversando comigo tem algum nível dessa crença de merecimento. Talvez você, como vários dentistas, vocês acham que não podem ter muito sucesso, que não pode ganhar muito dinheiro, que não vai conseguir uma liberdade financeira trabalhando menos, que não vai conseguir uma liberdade geográfica, que é a oportunidade de você se deslocar, se mover, se viajar para onde você quiser e não para onde você pode. Muitos acreditam nisso. E tem um pensador muito marcante na história chamado Henry Ford. Ele fala o seguinte: se você pensa que você pode, ou se você pensa que você não pode, de qualquer forma você está certo. O que eu quero contar para você aqui nesse início de conversa nosso? O seu cérebro acredita nas histórias que você conta para ele. Porque a hora que você aprender a contar as histórias certas e o seu cérebro acreditar, você vai começar a se libertar de algumas coisas. Eu acredito que o dentista precisa ressignificar o conceito de odontologia. Isso não significa que você tenha que diminuir, acabar ou eliminar a paixão pela odontologia. Olha só, é muito importante isso que eu estou falando aqui para você. Eu não estou dizendo que você tenha que remover ou deixar de apaixonar pela odontologia. Não, nada disso. Eu estou dizendo que você precisa ressignificar e também entender a odontologia como um negócio. De preferência, um negócio apaixonante, porque é aquele negócio feliz, que te faz bem, mas ao mesmo tempo te reconhece em diversos aspectos, desde o lado financeiro até o lado pessoal. A odontologia precisa ser na sua vida um negócio apaixonante. Então eu estou te falando que o que está acontecendo, a grande mudança, é o dentista implementar um modelo de protocolo que faz o paciente escolher comprar dele, independente do preço. Independente do preço. Na nossa abordagem, estrategicamente, os pacientes sentem autonomia para escolher o plano de tratamento. E isso não parece uma venda. Olha só que interessante o conceito que eu vou trazer aqui para vocês. Talvez você esteja se perguntando aqui, por que a nossa abordagem não pode parecer uma venda? Por um conceito muito simples, por um fundamento muito simples. E ele funciona com o seu paciente, funciona comigo e funciona com você. E eu quero trazer um exemplo prático da sua realidade diante desse conceito. O conceito é o seguinte: as pessoas adoram comprar, mas odeiam que vendam para elas. Quando eu falo as pessoas, eu estou falando do mundo lá fora, estou falando de mim aqui e eu estou falando de você. Entende? As pessoas adoram comprar, mas odeiam que vendam para elas. Quer um exemplo na sua realidade? Imagina o seguinte, imagine se assim que terminar aqui a nossa live, o seu telefone toca. Seu telefone toca e a pessoa se apresenta
educadamente, falando boa noite, falando o seu nome, falando assim, boa noite, pode chamar de doutor, de senhor, só pelo seu nome. Aqui é da operadora de cartão de crédito tal. Eu queria conversar com você. Boa noite, aqui é da operadora de telefone tal. Você, por acaso, é cliente da marca tal? Sim, eu quero conversar com você. Essas falas normalmente soam como vendas. Como venda. E o que acontece? As pessoas adoram comprar, mas elas odeiam que vendam para elas. A minha pergunta é, quantas vezes ligações parecidas como essa você simplesmente rejeitou? Você simplesmente falou que estava em cirurgia, falou alguma coisa, mas nem ouviu exatamente a proposta. A proposta poderia ser maravilhosa, mas quando ela vem embalada como venda, gera uma repulsa, gera uma rejeição, gera um distanciamento. Por isso que na abordagem do plano de tratamento, se parecer venda, ainda que seja a melhor opção, o paciente não vai querer. E como você não domina esses conceitos, você acaba ganhando mais nãos do que sim. Você acaba ganhando, ou quando você ganha sim, não é pelo preço justo, não é pelo preço que você merece. E aí você tem medo de aumentar o preço, você tem medo do paciente falar assim, não, eu não vou fechar, não, tá caro, em tal lugar é mais barato. O que é importante a gente entender nesse contexto? O paciente não vai deixar de fazer o tratamento com você pelo seu preço. Não vai deixar. Ele vai deixar de fazer pelo valor que ele percebeu na experiência que ele viveu com você desde o primeiro contato. Você está a um protocolo de distância da sua qualidade de vida. Você está a um protocolo de distância de ter mais tempo com a sua família. Você está um protocolo de distância de garantir um futuro financeiro com segurança para você e para a sua família. Então é muito importante entender isso. Tudo que parece venda, o ser humano tende a repelir. Eu tendo a repelir, você tende a repelir, os nossos pacientes tendem a repelir. Além disso, quando eu falo dos protocolos, quem aplica esses protocolos conquista muito mais indicações de forma previsível. Olha só, quando uma pessoa é indicada por um paciente que viveu uma transformação na nossa clínica, na sua clínica, na minha clínica, entende? O paciente é indicado pela transformação que ele viveu lá na sua cadeira. Deixa eu só fazer um pequeno parêntese para conceituar a transformação. As pessoas, os seus pacientes, eles não querem os seus serviços. Eles querem a transformação que o seu serviço vai causar na vida dele. Entende? É completamente diferente. Eles querem a transformação. E isso se constrói através de uma abordagem de plano de tratamento estrategicamente correta, estrategicamente construída, baseada nos princípios de processo de tomada de decisão das pessoas. Se você não sabe isso, infelizmente você está perdendo muito dinheiro, muito tempo, muita saúde, e isso não combina com quem realmente quer viver tudo aquilo que poderia viver na vida. Legal? Então olha só, quando esse paciente vem indicado, o preço dele já não é mais o problema. O preço tende a não ser o problema. Por quê? Porque o paciente que viveu a indicação já falou da transformação. E isso faz o paciente já vir aberto. Agora, não adianta ele vir aberto e você não ter um protocolo para encantar o seu paciente. Protocolo para confirmar que vale a pena pagar o preço que você cobra e que ele é justo. Porque se você fizer esse passo a passo, aí o paciente vai fechar com você sem pedir desconto e ainda vai te indicar mais. Eu desenvolvi um protocolo de relacionamento com o paciente. Esse protocolo mostra o passo a passo, desde o primeiro contato até a apresentação do plano de tratamento. Existem 4 benefícios claros de quem implementa isso com excelência, com maestria dentro da sua rotina odontológica. E nesse momento eu só gostaria que você se imaginasse colhendo esses benefícios. Quem apresenta, quem implementa passo a passo desse protocolo tem 4 benefícios. O primeiro benefício é, você vai tornar a sua concorrência irrelevante. Você pode buscar no dicionário o conceito de irrelevante e imaginar como é lidar com um negócio com uma concorrência irrelevante. Segundo benefício,
você vai tornar a experiência do seu paciente dentro da sua marca, da sua empresa, do seu negócio, algo memorável. E daqui a pouco eu vou te explicar o benefício que tem através desse benefício. E a terceira coisa, que tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui, o terceiro benefício é o seguinte: o seu plano de tratamento vai parecer para o seu paciente uma oportunidade irrecusável e irresistível, independente do preço que você cobre. A gente está falando aqui de medo de cobrar. O que eu estou te falando é que apresentando o plano de tratamento com um protocolo, o paciente vai pedir para comprar de você. É diferente. Você vai substituir o medo de vender por simplesmente aceitar o pedido do paciente de fechar o plano de tratamento. E o quarto benefício, que é com esses três, você não precisa mais insistir para o paciente comprar de você. Ele simplesmente vai escolher o tratamento, mesmo que você cobre um preço justo. E eu sei que isso parece bom demais para ser verdade. Eu sei disso. Se eu não tivesse experimentado na minha clínica, no meu consultório, já visto centenas de dentistas colherem ou viverem desses benefícios, terem grandes resultados com esse benefício, eu nunca falaria isso aqui para vocês nesse momento. Eu sei que parece bom demais para ser verdade, mas eu quero mostrar um fato que aconteceu hoje, literalmente hoje, com a doutora Solange de Uberaba. Olha só que interessante o que ela escreveu no nosso grupo. Deixa eu ver aqui o que a Solange escreveu. Hoje segui à risca a orientação e vendi um protocolo de desinfecção por R$ 840. Protocolo de desinfecção, para quem não conhece, é a forma como a gente apresenta o tratamento periodontal. Só pelo nome a gente já diferencia e por toda a abordagem, por todos os passos, a gente agrega valor. Então a doutora Solange hoje vendeu um tratamento periodontal por R$ 840. Mas o que eu quero dizer para você que ela escreveu entre parênteses? Antes eu vendia a R$ 190. O mesmo tratamento que antes ela tinha medo de vender a 190, hoje ela vende a R$ 840. Ela continuou, claro, estou oferecendo muito mais informações agora. Por quê? Porque a venda é uma abordagem construída estrategicamente, com informações combinadas no bom sentido, no sentido de interligadas, que vai fazer o paciente perceber aquilo como uma oportunidade recusável. Recusável para quê? Para se mover na direção daquilo que faz sentido para ele. Para os instintos que levam qualquer pessoa a tomar a decisão. Estou aprendendo com o André que uma história bem contada e verdadeira faz todo sentido. A paciente nem pediu desconto. Estou encantada. Obrigada. Gratidão. Essa é a mensagem. Uma dentista que vendia um tratamento periodontal por 190, vendeu por 840 sem o paciente pedir desconto. Qual seria o impacto na sua realidade se você conseguisse só dobrar o preço da sua tabela, vender mais e o seu paciente não pedir desconto? Entende o que eu estou buscando te apresentar? Uma oportunidade de você cobrar o seu preço de forma justa, sem que o paciente peça desconto. Ou seja, sem que você precise pensar no medo de cobrar, sem que você viva constrangimentos de ficar lá, me dá desconto, não, tá caro, lá e tá em outro lugar, lá em outro lugar tá mais barato. Por que você não vai ouvir essa frase que em outro lugar tá mais barato? Porque a concorrência é irrelevante. A gente vende sentimento, transformação, expectativa. A gente vende um estado emocional. E se eu não domino a sequência de neurotransmissores, se eu não domino o processo de tomada de decisão, o que eu vou vender? Eu vou vender serviço. Serviço é commodity. Restauração classe 1. Todo mundo faz. Aí você vai comparar preço. Você não pode vender uma restauração classe 1. Qual é o benefício dessa restauração? Qual é o campo semântico? Quais são as palavras, expressões verbais, expressões não verbais que você precisa colocar na sua apresentação para que você não tenha a experiência da rejeição? Para que na grande maioria das vezes você simplesmente apresente o paciente e feche com você. Entende? Então quem não está entrando nesse mundo estratégico, quem não está criando um negócio apaixonante na odontologia, está trabalhando muito, mas está ganhando pouco. E quem ganha pouco e trabalha muito vive menos. Não estou falando vive menos em quantidade não, em qualidade. Chega em casa cansado, não tem disposição para o filho, para a esposa, para o maridão.
tem uma vida estressante. Não é essa a vida que a odontologia pode te oferecer. Ela pode oferecer as duas vidas, depende das suas decisões, mas ela pode te oferecer uma vida muito melhor do que isso, muito melhor. Trabalhando consideravelmente menos, ganhando mais e principalmente vivendo mais. Batendo recorde de faturamento, de viagens, de sei lá do que você gosta, carro, tecnologia, aquilo que faz sentido para você.